TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida, mais uma semana trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. E hoje nós vamos estar compartilhando sobre oração, né? Quanto tempo nós devemos orar, o que Jesus nos ensina sobre a oração. E eu creio que Deus vai trazer essa palavra para edificar a sua vida e talvez, né, trazer resposta, né, a muitas indagações, muitas perguntas, muitos questionamentos. E eu quero dizer uma coisa para você, a Bíblia explica. Ela tem a solução para tudo aquilo que nós precisamos, para tudo aquilo que nós, como seres humanos, né, passamos, né, de lutas, adversidades, mas ela sempre tem a resposta. Ela é o manual do ser humano. Eu espero que você já separou aí seu caderno de anotação, né, seu marca-texto, porque eu entendo, queridos, que a Bíblia não é somente para ser lida, ela é para ser estudada. E eu tenho certeza que ao longo, né, do programa, Deus ele vai falar com você. E eu creio que o Senhor sempre fala. Algumas vezes nos salta aos olhos, né, um texto ou uma palavra, e o Senhor ele vai trabalhar, né, de acordo com a sua necessidade. Então pega aí sua Bíblia, pega seu marca-texto, pega sua caneta, seu lápis, seu caderno, para que possamos estudar a palavra do Senhor. Mas hoje eu quero começar de uma forma diferente. Eu quero te chamar para bem pertinho de mim hoje. Eu quero estar orando com você. Eu quero iniciar esse programa orando pela sua vida. Nós estaremos falando sobre oração. E eu creio que muitos que estão nos ouvindo nesse momento estão passando por situações difíceis, que têm buscado do Senhor uma resposta e parece que essa resposta está tão distante, ela não chega. Mas eu creio que em nome de Jesus, o Senhor ele quer e vai mudar a sua história. Então, você que está nos ouvindo nesse momento, vamos estar orando junto. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós iniciamos o programa hoje orando, clamando a Ti. Primeiramente, Senhor, para que o Teu Espírito, ó Deus, venha abrir o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, através da Tua palavra, Senhor Deus, alcançarmos respostas, ó Deus, para as nossas indagações, os nossos questionamentos. Eu tenho certeza que não são poucos, mas o Senhor, ó Deus, é aquele que nos responde. E nós precisamos, no dia de hoje, Senhor Deus, estarmos sensíveis à Sua palavra. Que o Senhor possa, Deus, estar, Senhor Deus, abrindo o nosso ouvido espiritual, para que possamos ouvir, ó Deus, da Tua parte, Deus, a resposta, para que buscamos juntos trazer soluções, ó Deus, para a nossa vida, para a nossa família, para todo o contexto ao qual nós estamos vivendo. Senhor, abençoa, Deus, aqueles que, Senhor Deus, por algum motivo, ó Deus, estão passando por lutas, ó Pai, não sabem nem de onde está vindo essa luta. Que só possa, Deus, estar trazendo a paz que o mundo não pode nos dar. Que só possa, no dia de hoje, Deus, estar curando os enfermos. Visita, Senhor Deus, os hospitais, os leitos, as casas, ó Deus, onde há um enfermo, Senhor. Eu creio, ó Deus, no poder que há no nome de Jesus. Senhor Deus, o Senhor curou no passado, o Senhor cura no presente e sempre curará, porque esse é o desejo do seu coração. Então, Senhor, que o Senhor venha curar todas as pessoas, ó Deus, das suas enfermidades, não somente a enfermidade física, mas a enfermidade emocional. Nós estamos vivendo num tempo que nós encontramos tantas pessoas, ó Deus, ansiosas, pessoas em depressão. Sabemos, ó Deus, que isso é uma enfermidade da alma, mas nós cremos no Deus que cura a alma. Então, Senhor Deus, que o Senhor venha de encontro, ó Deus, a cada família, a cada pessoa que está passando por esse momento. Pai, que o Teu nome seja exaltado, glorificado. E, Senhor Deus, que essa mensagem no dia de hoje, Deus, venha trazer uma direção para todos aqueles que nos assistem, aqueles, ó Deus, que compartilham dessa mensagem, e que o Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero, no dia de hoje, como eu falei, nós vamos estar falando sobre oração, e eu quero trabalhar no texto lá de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1.
Nós vamos estar lendo até o versículo 8. E eu creio que o Senhor ele vai falar o seu coração no dia de hoje. Eu creio que o Senhor vai trazer respostas que talvez há tanto tempo você busca da parte de Deus. Então, vamos ler. Pega a sua Bíblia, abre aí. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouça o que diz o juiz injusto. Acaso não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuar fazendo esperar? Eu lhes digo, ele lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Queridos, quando nós olhamos esse contexto, nós observamos aqui que Jesus ele começa ensinando os discípulos que eles precisam orar, orar, orar até que. Eu lembro que um amigo ele tinha esse posicionamento, E ele ensinava isso. Ele falava assim: pastor, a gente precisa orar até que o milagre aconteça. Queridos, quando nós oramos, quando nós insistimos na oração, é porque realmente aquilo que nós pedimos a Deus é importante. Nós temos, muitas pessoas têm o hábito de começar uma oração e por talvez não alcançar o seu objetivo imediatamente, porque nós somos muito imediatistas, nós simplesmente paramos de orar, desistimos de orar, nós não nos importamos mais. E o que eu penso sobre isso? Queridos, é porque talvez não seja tão importante para você. Aquilo que você está apresentando a Deus, você precisa, mas não é tão importante. Porque quando aquilo que nós pedimos ao Senhor é algo que realmente é importante, você vai começar a bater na porta, você vai começar a insistir, você vai começar, como aquela viúva, importunar o juiz. Ou seja, você vai incansavelmente bater na porta até que ela abra. Mas o interessante é que aqui fala que Jesus ele se direcionou aos discípulos. Mas Jesus ele era seguido por uma multidão. Nós sabemos ali que tinha milhares e milhares de pessoas que seguiam Jesus. Mas nesse momento, quando Jesus vai ensinar sobre a oração, ele vai ensinar aos discípulos. E quando eu comecei a refletir sobre isso, eu comecei a perguntar ao Senhor: por quê? Por que aos discípulos e não à multidão? É interessante, queridos, que muitas pessoas, como eu iniciei falando aqui, são pessoas imediatistas, elas querem algo, uma resposta rápida, ou elas só querem aquilo de Deus, elas só querem a bênção do Senhor, mas não querem um comprometimento, as pessoas não querem viver Cristo. Ou talvez a Bíblia fala que às vezes nós não recebemos porque pedimos mal, pedimos por interesses pessoais, por simplesmente, eu quero isso, como uma criança, que nós somos uma criança, nós temos uma criança dentro de nós, que a todo tempo nós fazemos até mesmo algumas birrazinhas, mas o que o Senhor Jesus quer nos ensinar, queridos, que quando ele se direciona aos discípulos, é porque os discípulos eles já tinham uma caminhada com Jesus, uma caminhada de fé. Porque o milagre ele acontece quando nós temos fé, quando nós cremos verdadeiramente. Mas entenda bem, a fé, ela não é algo abstrato. A fé, queridos, ela muitas vezes exige de nós um posicionamento. E olha só o que diz aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 28 ao versículo 30. Então Pedro começou a dizer-lhe:
nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus. Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais no tempo presente. Jesus não está falando de algo que será no céu, não. Ele está falando no tempo presente. Aqui ele fala que quem abre mão, querido, de alguns valores, né, não é que você hoje tem que largar o seu emprego, largar a sua família para seguir Jesus. Não é isso que a Bíblia nos ensina, pelo contrário. Jesus fala que nós podemos, né, e precisamos, né, claro, sustentar nossa família, estar ao lado da nossa família, trabalharmos, mas não deixarmos de buscar a Deus. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Porém, às vezes, nossa prioridade, queridos, é confiar nos nossos braços. E a Bíblia fala que maldito é o homem que confia nos seus próprios braços. É maldito. Então nós precisamos aprender a confiar no Senhor, colocar Ele em primeiro lugar. E a Bíblia fala que quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, querido, nós não negociamos a presença de Deus. E abrimos mão de algumas coisas que para nós é muito importante ou que nós idolatramos. Porque entenda bem, a idolatria muitas vezes ela está em pessoas, está em objetos, a idolatria está na nossa própria capacidade. Então nós precisamos abrir mão desse sentimento de idolatria que às vezes nós colocamos como prioridade. Tem pessoas que falam assim, eu não vou na igreja porque meu filho é pequeno. Não vou na minha igreja porque hoje está chovendo. Eu não vou buscar a Deus porque hoje o sol está forte. Queridos, isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Para Deus não é desculpa. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele examina o nosso coração. Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Eu não tenho o poder de entrar na tua mente. Eu não tenho esse poder de saber o que você pensa. Nem o inimigo da nossa alma tem esse poder de saber o que você pensa. Mas Deus tem. Ele sabe. Ele sabe das nossas intenções. Ele sabe o porquê que nós damos algumas desculpas, ou porque nós deixamos de fazer, ou porque nós fazemos aquilo que é errado. O Senhor sabe. Ele sabe das nossas intenções. Mas a Bíblia fala aqui que aquele que abre mão, queridos, aquele que abre mão, né, daquilo que talvez seja muito importante, eu não sei o que é muito importante para você, eu não sei o que está te impedindo na sua caminhada, eu não sei o que está impedindo a sua caminhada. Talvez preguiça, pode ser, desânimo, cansaço, televisão, filme, celular, não sei. Né? Nós temos hoje milhares de coisas hoje que nos tiram o foco de Deus. Hoje temos muitas coisas para nos distrair. Mas a Bíblia fala que aqueles, né, como Pedro, como os discípulos, que abriram mão de alguma coisa que era muito importante para eles, para servir ao Senhor, vai receber 100 vezes mais aqui na terra. Porém, não somente isso. Ele diz aqui, versículo 30, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e com eles perseguição. E na era futura, no futuro, a vida eterna. Eu quero falar uma coisa para você, vale a pena servir a Jesus. Vale a pena abrir mão de algumas comodidades para servir ao Senhor. Vale a pena abrir mão de algum conforto para servir ao Senhor. Vale a pena. Eu quero dizer para você, vale a pena. Então sabe por que vale a pena? Porque chega em momentos da nossa vida que o dinheiro não paga uma cura, o dinheiro não paga uma restauração no lar, o dinheiro muitas vezes não consegue mudar o estado do coração de uma pessoa, mas eu quero dizer para você uma coisa, Deus sim, Ele pode todas as coisas e Ele faz. Então eu quero te convidar no dia de hoje a você fazer uma autoavaliação do seu coração, quais são os seus valores, o que você tem colocado como prioridade na sua vida. Mas interessante que dentro desse texto que nós lemos aqui de Marcos, capítulo 10,
ele fala que nós vamos receber 100 vezes mais tudo aquilo que nós abrimos mão. Mas também ele fala aqui que nós vamos receber perseguição. Interessante, né? Perseguição. Mas eu quero deixar esse assunto para um outro dia, né? Para uma outra mensagem. Nós podemos falar sobre isso. Por que perseguição? Por que os discípulos foram perseguidos? Por que quem serve a Deus, que é um verdadeiro cristão, ou aquele que busca guardar os princípios do Senhor, sempre será perseguido? Por quê? Nós podemos falar isso numa outra mensagem. E se você quer que eu fale sobre isso, coloque aí, né? Coloque aí nós estamos aí nas redes sociais, nós estamos aí no YouTube, né? Estamos aí no Facebook, então coloque ali, né, lá no comentário: pastor, eu queria que o senhor falasse sobre esse tema, gostaria de ouvir sobre esse tema, né? Eu vou trazer o tema aqui para que nós possamos estar conversando sobre isso. Amém? Mas voltando ao texto, né, que nós estamos lendo aqui, sobre a oração, de Lucas capítulo 18, a gente sabe que a multidão, né, quando Jesus ele se dirige aos discípulos, é porque a multidão muitas vezes não tinha compromisso com Jesus. Eles estavam ali com Jesus somente por aquilo que ele tinha para oferecer. Fast food, né, comida rápida. Eles queriam alcançar o seu objetivo e pronto, acabou. Só queriam isso. Queriam a comida, queriam um milagre, mas não queriam um envolvimento, não queriam um relacionamento com Jesus. E a Bíblia fala que Jesus ele conta aqui uma história de um juiz, né, um juiz que ele não temia Deus, também não se importava com os homens, mas por ser importunado por uma viúva. Essa viúva todos os dias lá batendo na porta da casa dele e pedindo para que ele pudesse julgar a sua causa. Ele, de tanto ser incomodado, ele acabou se rendendo e falando: não, eu vou resolver a situação dessa viúva, para que não venha a ser mais importunado. E aí Jesus, queridos, entenda bem, Jesus aqui ele não está fazendo uma comparação. Não é a ideia da história não é fazer uma comparação entre Deus e um juiz mau. Não, pelo contrário. A ideia aqui é mostrar que até mesmo um juiz desonesto, né? Ele julgou a causa daquela viúva. Agora tu imagina Deus, o Senhor, que é o Todo-Poderoso, né? É o Senhor que é honesto, é um Senhor bom, é um Pai. E algumas vezes, né, quando falo sobre pai, às vezes nós temos uma concepção um pouco errada, porque em algumas famílias o pai não é presente, em algumas famílias o pai é um pai que bate, um pai que machuca, um pai que fere, um pai que grita, um pai que espanca a mãe. E os filhos muitas vezes vêm com uma concepção errada de pai. Mas, querido, não é esse tipo de pai. É um pai bondoso, é um pai amoroso. É um pai, queridos, que ele quer estar presente na sua vida. É um pai que ele escolheu te abençoar. Mesmo ainda nós sendo pecadores, erramos, falhamos. Mas mesmo assim, esse pai chamado Jesus Cristo, sim, ele quer te abençoar, ele quer nos abençoar. E entenda bem, se nós como homens, pais humanos, nós buscamos dar o melhor para os nossos filhos. Imagina Deus. Imagina o amor que Deus tem por você, pela sua família, pelos seus sonhos, pelos seus projetos. Mas então o que está acontecendo? O que está faltando, queridos? Olha só o que diz no versículo 6. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo esperar? Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Clama ao Senhor dia e noite. Busca o Senhor sem deixar com que nada te atrapalhe. Busca o Senhor. Quantas vezes nós utilizamos o nosso tempo, né, para passar o tempo? Não que seja errado você passar o tempo, se divertir. Não é isso que eu estou falando. Mas tenha um tempo com o Senhor. Separe um tempo com o Senhor. Porque, queridos, olha só como o que ele diz aqui no versículo 8, né?
que ele fala, como é que a oração, queridos, é muito mais do que palavras. A oração, ela é uma questão de fé. Olha o que ele diz no versículo 8. E eu lhes digo, e ele lhe fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Quero voltar para falar a mesma coisa. A fé não é abstrata. Queridos, a fé, queridos, você precisa ter uma atitude de fé. A oração, olha só, orar e ação. Então, existe uma atitude. Aí talvez você pense, mas pastor, então a oração, as respostas seriam só para os discípulos? Não, pelo contrário. Nós vemos lá aquele homem, né, que ele era cego e ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, ele começa a clamar, ele tem uma atitude, ele começa a falar, ele começa a buscar. E ele tentam calá-lo, né, calar ele ali, mas ele mesmo assim continua gritando, continua clamando, ao ponto dele se levantar, largar sua capa para trás, queridos. O largar a capa é você largar a autoridade, porque a autoridade que ele tinha de pedir, né, o cartão ali que permitia ele ser um pedinte era a capa. A capa, né, ali servia como um documento para que ele pudesse, né, estar naquele local pedindo, era a capa. E a Bíblia fala que ele larga a capa, queridos, ele larga aquilo que talvez era a segurança dele, e ele vai de encontro a Jesus. E ali naquele momento Jesus o cura. Nós olhamos para aquela mulher do fluxo de sangue. Queridos, aquela mulher, ela poderia ter sido morta, mas ela não estava preocupada com a sua vida. Ela vence aquela multidão, ela vai por trás de Jesus e toca na orla do seu manto. E aquela mulher imediatamente foi curada. Queridos, aquela mulher teve uma atitude de fé. É isso que eu quero que você entenda no dia de hoje. Não basta somente nós orarmos, mas temos que ter uma atitude de fé. Eu não sei o que você precisa fazer, eu não sei o que você precisa abrir mão, eu não sei qual é o posicionamento que você precisa ter no dia de hoje. Mas o que Jesus está falando ao nosso coração é que nós precisamos ter um posicionamento de fé. Ir ao encontro dele, ir na direção dele. Porque Jesus hoje ele está te chamando. Ele está te chamando, vem, eu quero te curar, eu quero te sarar, eu quero te abençoar. Eu quero mudar a sua história. E nós estamos falando de um Deus que ele pode sim fazer tudo isso. Mas a questão é, versículo 8, quando o Filho vier, encontrará fé na terra. Será que ele consegue encontrar fé na terra do seu coração? Como é que você hoje, né, como é que você lida hoje, né, com a sua fé, com relação a Cristo, com relação às suas atitudes? Porque eu vejo algumas pessoas que, ao mesmo tempo que têm fé, elas voltam atrás. As pessoas chegam no momento chorando, clamando, daqui a pouco ela está fazendo tudo ao contrário daquilo que ela prometeu diante de um altar, diante do Senhor. Queridos, fé, ela não é só para um momento, mas ela é contínua, porque quando nós temos fé e o milagre acontece na nossa vida, aquilo muda a nossa história. Nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos ser como a mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal, se perdeu. O Senhor Jesus, ele quer mudar a sua história no dia de hoje. E o que eu aprendo nesse texto? Primeiro, queridos, devemos orar até que o milagre aconteça. Não pare de orar. Acredite. Talvez você fale, pastor, mas eu já estou cansado, eu já tenho orado e nada tem acontecido. Chame alguém para orar com você. Chame um amigo de oração, uma pessoa que possa estar ao seu lado orando contigo, clamando no mesmo propósito. Divida o seu fardo com alguém. Talvez está pesado demais. Chame uma pessoa para te ajudar. Você pode ter certeza que você vai encontrar uma pessoa que queira orar com você, que queira ler a Bíblia com você, que queira ter uma hora durante a semana para orar com você. Então, se está pesado, divida o seu fardo, busque uma pessoa. Eu tenho certeza que vai ser muito mais leve.
eu tenho certeza que você vai se motivar. Então, ore, busque o Senhor. Eu aprendo também, queridos, que Deus Ele quer nos abençoar, queridos. Deus Ele é um Deus abençoador. Deus Ele é um Deus abençoador. Ele quer te abençoar. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer fazer o milagre acontecer. Deus está disposto a atender os nossos pedidos e depressa. Talvez não está acontecendo porque a Bíblia fala que é um tempo para todas as coisas. Mas coloca mais fé, acredite, seja uma pessoa de fé, viva essa fé, fale das pessoas que o milagre já aconteceu, fale como algo que já aconteceu, mesmo que ainda não aconteceu, mas fale como já aconteceu, como Deus já te deu esse presente em suas mãos, como o milagre já aconteceu na sua vida. E por último, a fé, ela não é abstrata. A fé, ela é acompanhada de atitudes. Então, quero convidar a você, no dia de hoje, a estar fazendo uma reflexão, uma autoavaliação. Queridos, nós somos hoje individuais diante do Senhor. Eu, como pastor, estou aqui te orientando, lendo a Bíblia junto com você, orando com você, mas nós precisamos ter esse tempo com Deus. Nós precisamos, separar um tempo e falar com o Senhor e colocar diante do Senhor as nossas necessidades. E eu quero te convidar no dia de hoje a você fazer isso, a você colocar suas necessidades diante do Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor está aqui para mudar a sua história. Então eu quero te pedir, compartilhe essa mensagem. Talvez você tenha um amigo que precisa ouvir essa mensagem. Que você possa compartilhar com o maior número de pessoas possível, para que as pessoas possam entender que orar, ela é acompanhada de atitudes. Orar vai mudar a sua história. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu quero agradecer a Ti, Deus, por esse tempo tão precioso que nós passamos hoje em Sua presença. Obrigado, Deus, por essa palavra que o Senhor deixou aqui no Evangelho de Lucas, ó Deus, para que nós pudéssemos aprender que oração ela é acompanhada de atitudes e que nós possamos realmente ter atitude de fé, vivermos como pessoas de fé que creem no sobrenatural do Senhor, que o Senhor venha estar abençoando a cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, que o Senhor possa, Deus, estar transformando suas vidas, curando, salvando, resgatando, que a Tua bênção venha estar sobre cada casa, sobre cada família. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos encerrando o programa Pão da Vida, voltando na próxima semana, uma palavra de Deus para o seu coração. Que Deus abençoe. Uma excelente semana. Deus é a estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.